aquilo que era perfeito foi invadido por algo astuto, a serpente. E com a sua astúcia enganou o coração de Eva, que por sua vez transferiu um engano para o coração do seu esposo. E ambos desobedeceram. E o apóstolo Paulo diz que pela desobediência entrou o pecado no mundo. E tudo aquilo então que era perfeito foi quebrado. O diabo, pelo instrumento do pecado, tornou imperfeito todas as coisas perfeitas que Deus fez. A negritude do pecado invadiu o jardim do Éden. E Deus teve que expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, fechando o portão e colocando ali um guarda celestial, com espada de fogo, para que o homem não entrasse mais no jardim do Éden. Daí então, todas as coisas perfeitas que Deus fez foram quebradas. O apóstolo Paulo diz que até a própria criação, em Romanos capítulo 8, geme como uma mulher com dores de parto, esperando a redenção. A própria natureza sofreu o impacto do pecado. A natureza se tornou imperfeita. No livro de Gênesis diz que a partir do pecado começaram então a surgir espinhos e abrolhos. Antes disso, nas coisas perfeitas que Deus criou, não havia nada que machucasse, que provocasse dor, ferida. Mas depois do pecado, tudo foi quebrado. E tudo então passou a ser ferido e instrumento para ferir. E meus irmãos, o pecado quebrou algumas coisas. E o instrumento usado para que as coisas fossem quebradas foi o diabo, pela estratégia do pecado. Por isso que João diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não é aquele que peca, mas aquele que vive pecando. E aí ele dá uma referência. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. No princípio, o diabo, pelo pecado, quebrou todas as coisas perfeitas que Deus fez. E é isso que o pecado faz. O pecado quebra. O pecado desmonta, destrói. O pecado acaba desfazendo as coisas perfeitas que Deus fez. E o que foi quebrado pelo diabo? Primeiro, a primeira coisa quebrada pelo pecado foi o relacionamento perfeito entre Deus e o homem. Quando o homem peca, Deus lança fora o homem e a mulher do jardim do Éden. Não era possível mais Deus, na viração do dia, visitar o homem, como acontecia antes do pecado. E o próprio Deus diz em Isaías 59:2 que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A primeira coisa que o pecado fez foi quebrar o relacionamento perfeito que havia entre Deus e o homem.